Excelente noite, meu querido, minha querida. Estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo. Olá, muito boa noite. Eu, Araújo Carla, seja bem-vinda. Irene Pereira, boa noite. Will Teles, bom demais ter vocês conosco. Sejam todos e todas muito bem-vindas, bem-vindos. Estamos transmitindo aqui uma live, uma transmissão falando da receitinha de bolo simples, porém extremamente adequada para você liberar os seus bloqueios emocionais através da autoliberação. Quem está chegando aí, vai dizendo de onde você está falando. Boa noite, Natasha. Boa noite, de Brito. Bom demais ter vocês aqui, viu? Olá, Neide. E não esquece de clicar nesse aviãozinho e mandar para todo mundo. Porque hoje nós vamos fazer uma autoliberação ao vivo. Quem quer? Boa noite, Andréia Costa. Boa noite, Joana. Natasha de BH. Olá, Jane Clemente. Dani, Virgínia, Valéria. Boa noite, galera aqui que tá pelo YouTube. Ó. Dá um oi aí pra mim, pra eu ver quem tá comigo aqui. Tá funcionando o chat? Luciana Barcelos, de Blumenau. Ah, tá funcionando o chat. Vocês que estavam caladinhos hoje aqui pelo YouTube. E Bruna Alcântara, 8. Boa noite, seja bem-vinda. Luciane Bragas. Maria Custódio. Quem aí já teve a oportunidade de realizar uma autoliberação aqui comigo? Ou se você não teve, coloca ainda não. Porque você vai ter a oportunidade de fazer isso hoje. Exatamente. Coloca aí só para eu dar uma nivelada, para eu saber quantas pessoas já sabem o que já tiveram a experiência, e quantas pessoas ainda não tiveram essa experiência de autoliberação. Camila ainda não, Giovana ainda não, Juliana Cristina, boa noite, já fez, Ju? Will Teles ainda também não teve oportunidade, fica aqui com a gente, Will. Fala, Gisele, Dani, Mônica Bruno, boa noite. Teve oportunidade de fazer uma autoliberação com a gente, Mônica? Ainda não? Olha, a Márcia Monteiro já fez uma autoliberação com a gente. Olha, mas a grande maioria ainda não teve oportunidade. Isso eu acredito que aconteça por dois motivos. Um, que eu tenho feito pouca live. Verdade. Antigamente eu fazia todo dia. Mas agora eu estou fazendo menos live, mas estou trazendo já os conteúdos bem condensados para vocês. E essa live não vai ficar gravada. Na verdade, essa eu vou deixar gravada, porque essa faz tempo que eu não faço uma live dessa aqui, onde eu vou conduzir você em um processo de liberação emocional e vou explicar como que isso acontece e vou te conduzir nesse processo de liberação emocional. O doutor faz uma autoliberação pela vida sentimental.
Ótima ideia. Olha só, a Andressa Costa ainda também não fez. Fouchini, Rosângela Fouchini. Eu já. Que bom. Marilane Pires. Eu já fiz o ALV. Então tem família ALV aqui com a gente. A ALV é o método autoliberação para a vida. Olá, Lara Cruvinel, boa noite. Boa noite. Quem já teve a oportunidade de fazer uma autoliberação, por gentileza, dá um feedback aí. Fala para mim como foi isso para você. Como você se sentiu? Olha, Sinara também ainda não. Luciane, sim. Foi libertador. Obrigado, Luciane, pelo feedback. Oi, boa noite. Márcia Alves, nossa querida assessora aqui com a gente. Seja bem-vinda, minha querida. Bom demais ter você aqui. Hi, eu já fiz. Foi impactante. Obrigado, Hi Batista. Sandy Mari Borges. Quero fazer. Obrigado. Pode ficar aqui com a gente. Aqui pelo YouTube, a Vânia dos Anjos Araújo ainda não fez. Charlete, diretamente de Manaus. Seja bem-vinda, Charlete. Ó, a Cristiane ainda não fez. Raquel Pereira, graça e paz, Raquel Pereira. Acabei de chegar. O que seria a autoliberação? É exatamente isso que eu vou te explicar. Raquel, segura as pontas aí que eu vou explicar tudo direitinho para você. A Ruth, preciso muito. Boa noite, já fiz, é maravilhoso. A Eliene Cruz está trazendo feedback pra gente. Obrigado, Eliene. Gente, o comentário de vocês é muito importante para mim, sabia? Muito mesmo. Primeiro que eu sei quem tá aqui comigo. E aí eu consigo também saber em que nível vocês estão dentro do conhecimento do conteúdo que eu vou trazer. Então já deu para perceber aqui que a grande maioria de vocês não teve experiência com autoliberação. Então eu já vou encaminhar a minha comunicação já direcionada para quem está virgem de autoliberação ainda. Ó, a Laura mesmo, primeira vez aqui, que bom. Preciso liberar muitas áreas da minha vida. Ruth está falando aqui. Então fica aqui que hoje a gente vai fazer uma autoliberação que vai servir para qualquer problema. Ah, doutor Jim, o que é isso? Parece bom demais para ser verdade. Pois é isso mesmo. O que eu posso fazer? O negócio dá um resultado bom, maravilhoso, extremamente transformador. E cada vez mais eu tenho agregado mais conhecimentos à técnica da autoliberação. E está ficando cada vez mais profunda. Liberação para estudo nos concursos. Existe, doutor Jim? Existe sim, você vai fazer agora. É o seguinte, porque a autoliberação é um processo onde você vai destravar, desbloquear, curar traumas, ferimentos do seu passado, ferimentos emocionais. Então, se você tem um ferimento emocional que te atrapalha a vida financeira, eu vou direcionar você para o tema que você precisar. Olha só que incrível que eu vou fazer. Deixa eu colocar essa luz mais para cá, para ficar mais iluminado. Então, eu vou direcionar você para o tema que você precisar. Então, se você tem problema no relacionamento, não está fluindo, ou de repente está brigado com a esposa, está brigada com o marido, ou não está em um relacionamento e gostaria de estar, quer construir um relacionamento com cumplicidade, com paixão, com leveza, tá? Fica aqui, vou te mostrar o caminho. Olha só, Áurea Lisa Araújo faz uma de traumas gestacionais. Excelente ideia, hein? Mas hoje não. Porque hoje eu quero contemplar
a todos aqui, cada um no seu tema, cada um na sua necessidade. Por exemplo, se você tem procrastinação, se você fica deixando as coisas para depois, se você tem tempo para realizar uma atividade, sabe toda a importância que essa atividade tem na sua vida, e você não faz, fica aqui. Isso vai poder ser colocado. Eu vou fazer uma autoliberação onde você vai colocar o tema que você sentir. Você vai colocar a questão que você tiver na sua vida atual como o maior desafio. Se você está passando por um problema de depressão, de ansiedade, você vai poder ter um benefício gigantesco, deixando para trás esses mecanismos inconscientes que te fazem adotar do passado sentimentos de tristeza, de mágoa, de luto familiar não resolvido, sentimentos de risco iminente, sentimentos de iminência de morte, com síndrome do pânico. Fica aqui que você vai ter aquilo que você precisa. Você vai conseguir ter esse resultado. Se você tem uma dinâmica no trabalho extremamente bagunçada, no sentido que você não se sente satisfeito no trabalho que você está, talvez o seu supervisor infernize a sua vida, talvez você gostaria de estar realizando um outro trabalho, talvez você não se sinta valorizado, valorizada como gostaria dentro do seu trabalho, talvez o valor que você recebe pelo seu trabalho está muito abaixo do que você mereceria. Talvez você veja pessoas com muito menos capacidade na área de atuação que você tem, ganhando melhor, recebendo promoções e você não recebendo. Talvez seja a sua saúde que não esteja boa. Talvez você esteja com a imunidade baixa, gripando toda hora. Ou, de repente, talvez você esteja sentindo a sua energia baixa, sem vontade de realizar as coisas, não está conseguindo ter foco, não está conseguindo ter atenção, não está conseguindo ter disciplina para realizar as suas atividades. Então, eu vou fazer uma autoliberação hoje aqui, que você vai colocar o seu tema lá naquele local, naquele lugar aonde nós trabalhamos temas específicos. No método Autoliberação para a Vida, nos cursos, nos meus atendimentos individuais, eu trato uma questão específica. Mas o mecanismo de tratamento, o mecanismo de desbloqueio emocional ou autoliberação emocional é o mesmo para qualquer tipo de problema. Nossa, doutor Dinho, não acredito! Então acredita. Segura as pontas aí, escuta que eu vou explicar como que funciona essa parada aqui. Porque pelo que eu percebi, a maioria de vocês não teve oportunidade de fazer uma autoliberação. E é por isso que eu estou aqui, para ensinar você a fazer uma autoliberação e te conduzir num processo de autoliberação. E na sequência eu vou responder as suas dúvidas. Eu vou te auxiliar a ter insights importantíssimos, sacadas, que vão te fazer sair dessa para uma próxima fase, para um nível mais alto de capacidade de realização e poder pessoal. Duvida? Fica aqui comigo que você vai ver. Bora lá. É ou não é, gente? Quem já fez a autoliberação, faz a gentileza, coloca aí nos comentários como foi pra você. É ou não é uma parada transformadora? É ou não é um negócio que realmente te faz perceber além dos 5 sentidos e te faz ter um resultado imediato, um resultado de alívio, de paz. Olha a Daniela Ferrari trazendo, ó, nada vai bem, estou em todas essas situações. Eu falei de saúde e vigor físico, falei de relacionamento, falei de dinheiro, falei de profissão, falei de emoções. Se tá tudo bagunçado, Daniela, é muito provável que você esteja emaranhada, entrelaçada quanticamente com mortes do seu sistema familiar. Isso mesmo. Não é com os mortos não, tá, gente? Não é com o espírito de morto não. Às vezes tem uns povo que fica cheio de encosto aí. Mas não é disso que a gente está falando. Nós estamos falando que existem eventos do seu próprio passado e também do seu passado familiar, dos quais você adota sentimentos. Simples assim.
Se você levou uma surra do seu pai, você tinha 7 anos de idade, ou da sua mãe, que às vezes era mais brava que o seu pai, e através dessa agressão, você guardou um sentimento de ser agredida, de ser agredido, você vira um adulto com essa emoção, com esse sentimento. E aí vira um adulto amedrontado, que quando vai tentar empreender, abrir a própria empresa, treme nas bases, não consegue. Quando vai ter uma conversa, ter uma DR importante com o marido, com a esposa, ter uma reunião de trabalho daquelas que vai ser conflituosa e que é importante, caga nas calças. Tô brincando. Mas fica com medo. Por quê? Porque quando tinha 7 anos, levou uma grande surra do pai ou da mãe. Então o sentimento adotado daquela criança agredida faz o adulto viver um adulto com uma sensação de risco iminente. Por isso nós temos hoje uma grande população ansiosa, preocupada, sofrendo antecipadamente demais pelo que tem por acontecer. Por quê? Todas essas pessoas tiveram situações no passado, vou explicar, aonde foram ameaçadas ou agredidas. Ameaçadas ou agredidas. E se fosse só na infância, estava fácil. Estava até razoável de você desbloquear, de você liberar. Por quê? Porque você pode lembrar. O problema é que a sua história de vida emenda com a história de vida dos seus pais. Como assim, doutor Dinho? É o seguinte, nós estamos falando aqui de uma perspectiva quântica, informacional de realidade. Ah, doutor Dinho, troca em miúdo isso aí que eu não estou entendendo esse negócio não. Beleza. Quando o povo fala quântico, parece bonito, todo mundo fica falando quântico, achando que é bonitinho, mas não estou falando para ficar bonitinho não, pelo amor de Deus. Estou falando para você entender que é esse campo informacional, é esse arquivo de memória familiar, ou também chamado pelas psicanálise de inconsciente coletivo, é como se fosse uma filmagem de tudo o que aconteceu na sua infância, no seu período gestacional, tudo o que aconteceu com seu pai, com a sua mãe, com os seus avós, com os seus bisavós. É uma filmagem de tudo que aconteceu. E isso está gravado como se fosse um arquivo num computador. Quântico, porque é fora do tempo e do espaço, independente de tempo e de espaço. Você tem lá uma foto ou um vídeo no seu computador, no seu celular. Você abre esse vídeo a qualquer momento da sua vida, do seu dia, da noite, e ele roda igualzinho. A informação está ali atemporal. Ela roda o tempo todo. Ela está ali o tempo que na hora que você clicar, que você conectar com aquilo, ela vai abrir. E fora do espaço. Entende? Ela é informação. E o inconsciente coletivo, que é também chamado campo mórfico ou morfogenético, também é atemporal e não é guardado em um lugar. Então ele é fora do tempo e fora do espaço. Porém, a sua mente, com o poder da imagem e semelhança do Criador, acessa esse arquivo de memória familiar com o que aconteceu com seu pai, com sua mãe, com seus bisavós, com seus avós. Assim como acessa o que aconteceu com a sua própria infância. E o pior, mesmo situações que não foram contadas, mesmo situações que viraram segredos de família, você acessa e traz de lá sentimentos adotados desses eventos. Se o seu avô, e você nem ficou sabendo, foi poceiro de andar com arma na cintura mesmo e tomar posse de terras através da força e matou pessoas. Só que depois ele se regenerou, ele melhorou e tudo e parou com aquilo, até porque ele já tinha muita terra. E ninguém ficou sabendo das pessoas que morreram porque o seu avô tomou a terra deles. Ok? As religiões chamam isso de maldição hereditária. Nós chamamos isso de
entrelaçamento quântico ou um trauma transgeracional. Essa agressividade e o impulso assassino do seu avô pode tomar como um sentimento adotado o seu filho. Ou seja, pulou 2 gerações e o seu filho, que é bisneto do seu avô, começa a ter impulsos agressivos, impulsos criminosos, e não sabe por quê. Ou se esse mesmo filho talvez não se entrelace com a informação do bisavô, talvez se entrelace com a informação e o evento dos assassinados, das vítimas, das pessoas que morreram. E sem ninguém saber nada, gera em si um sentimento de pânico, uma sensação de medo da morte, que vou morrer. Alguém vai me matar, ou eu vou morrer, eu vou ter um infarto, tô morrendo. Aí vai no pronto-socorro, faz todos os exames. Não, meu filho, você não vai morrer, não. Não, assim, hoje não, pelo menos agora não. Pelo menos do coração não vai. Né? O médico ainda fala assim, vai lá, procura um psiquiatra, né? Porque você está tendo um pânico, uma ansiedade. Aí a pessoa fala, não, doutor, sei lá qual for que tiver lá na emergência, eu fico preocupado o tempo todo, eu tenho essa sensação que alguém vai me matar, ou eu tenho a sensação que algo de ruim, não fala nem que alguém vai me matar, porque isso já é um delírio. Também acontece nesses emaranhamentos, mas estou até trazendo algo que é muito comum, e a pessoa fala assim, não, doutor, eu fico com a sensação que algo de ruim vai acontecer o tempo todo. Aí o doutor pergunta, mas o quê? Ah, não sei, doutor, mas é uma sensação. E aí, meu filho vai para a escola e eu fico lá em casa desesperada. Porque parece que vai acontecer alguma coisa ruim com ele. Ou seja, essa informação no arquivo de memória familiar das pessoas que levaram bala, que foram assassinadas do sistema, essas informações seguem as gerações seguintes, que muitas vezes se entrelaçam e adotam os sentimentos. Esse mesmo descendente pode se entrelaçar a informação e a história dos que não foram assassinados, mas que foram familiares daqueles que morreram nessa história hipotética que eu estou falando aqui. Quem está chegando agora, eu estou trazendo uma história hipotética. Vamos supor que o seu avô foi poceiro, matou gente para tomar terra. Só que aí depois que ele tomou aquelas terras, ele era meio brigão e tal, mas aí ele parou, entrou para a lei, né? Às vezes até converteu e encontrou Jesus, mas a informação fica lá guardada. Aí o seu filho, que é bisneto do seu avô, ele pode acessar essa informação e trazer o sentimento do avô, aliás, do bisavô, né? Porque se é o seu avô, seu filho é bisneto, né? Pode trazer a informação, o jeito de ser, o sentimento, a emoção de agressividade e se envolver em situações criminosas ou ter um comportamento explosivo, incontrolável de agressão. Ou ele pode se emaranhar com as vítimas, ter um impulso de morte, uma tendência suicida, um adoecimento grave, um câncer, morrer novo, morrer de acidente, infidelidade a essas pessoas que foram assassinadas, mas aquele sentimento sempre de que algo de ruim vai acontecer. Assim como foi o sentimento que aquelas vítimas daquele poceiro tiveram. Ou, no caso, estou falando aqui, a descrição de uma causa possível para a ansiedade ou para o transtorno de pânico, e agora uma causa possível para um transtorno depressivo. Esse descendente pode se emaranhar, se entrelaçar, se vincular a esse episódio, a esse evento que está tudo gravadinho no sistema familiar, como se fosse uma filmagem. Ele pode se entrelaçar com a história das mães das pessoas que foram assassinadas. E aí viver aquele luto. Quantas pessoas, eu sou médico psiquiatra, eu atendo todo dia. Pessoas que chegam e falam, doutor Jim, parece que morreu alguém. De tão triste que eu sinto. Não pode olhar para mim que eu estou chorando. A sensação que eu tenho é que morreu alguém. Mas não morreu ninguém, doutor Jim, tá todo mundo bem, tá todo meu esposo, meus filhos, tá tudo tranquilo em casa.
Mas a sensação é como se tivesse morrido alguém. Então a pessoa adota sentimentos lá de trás. Então, uma depressão, por exemplo, ok? E aí, olha só como essa autoliberação que eu vou conduzir vocês hoje aqui pode realmente te desbloquear qualquer área da sua vida. Eu falei que o mesmo evento na história do sistema familiar ou da sua infância, na geração dos seus pais, dos seus avós, pode causar depressão, pode causar impulso suicida, pode causar agressividade e uma explosividade, pode causar um caminho de morte, onde a pessoa escolhe adoecer de uma doença grave e morre. Ok? Agora olha só, esse mesmo evento pode gerar em um descendente uma crença que diz assim, ó, eu não vou ficar rico não. Se eu ficar rico, alguém, ou seja, se eu tiver terras, né? E nesse campo informacional, terra equivale a dinheiro. Não faz sentido? Se você tem terras, você vende e tem dinheiro. Se você tem dinheiro, você compra terra. Então terra, principalmente antigamente, equivalia à riqueza, porque era da terra que se plantava, era uma terra que você arrendava, então terra equivalia a dinheiro. Então eu não vou ter dinheiro, porque se eu tiver dinheiro, alguém pode ir lá e matar a minha família e tomar esse meu dinheiro. E aí a pessoa fica se ferrando na vida inteira, ganha bem pra caramba, mas perde tudo. Ou então tem uma dificuldade para ganhar dinheiro, mesmo sendo extremamente competente. Por quê? Porque houve um episódio onde o dinheiro, ou a riqueza, no caso as terras, levou uma derrocada e assassinatos e decadência daquela família através da agressão. Ok? Então, dei exemplos de emaranhamento de emoções, trazendo sentimentos adotados e fazendo você ter depressão, ansiedade, seja lá o que for. Dei exemplo sobre como esses emaranhamentos acontecem em relação ao dinheiro. Então, você pode rejeitar o dinheiro inconscientemente com medo de correr risco. Mas você pode se emaranhar, assim como você pode se emaranhar com um episódio da sua infância, onde você estava lá na escola e todos os coleguinhas, ou vários coleguinhas tinham dinheiro, comprava a merenda, o lanchinho e ficava lá comendo, e você não tinha o dinheiro. Seus pais não tinham dinheiro para te dar. E você ia para a escola e o estômago ruía, e você vendo os amiguinhos comer, e o estômago ruía, e você criança ainda carimbou no seu subconsciente, eu não tenho dinheiro. Eu sou pobre. Eu sou menos favorecido financeiramente que os outros. E esse sentimento que vem lá da sua infância faz você não conseguir prosperar. Outro exemplo. E esse mesmo exemplo serve para se foi o seu pai que passou fome. Ou foi o seu avô, sua avó que passou fome. Porque, como eu disse, o seu passado se emenda com o seu passado familiar. Então a história dos seus pais é como se fosse sua história. Assim como você herda habilidades dos seus pais, você herda traumas. E chamamos isso de traumas transgeracionais. E agora coloca aqui, a Simone Caroline está falando, aconteceu comigo, Viviane também, ó, Viviane Brederode, aconteceu comigo, Simone, Viviane, aconteceu comigo também. E era cachorro quente. Os amigos comendo os cachorro quente na fila lá. E eu não tinha dinheiro para comer aquele cachorro quente, eu tava numa fome danada. E aí depois, em processo de autoliberação, olha que maluco. Olha que maluco. Eu lembrei, eu tava nesse dia buscando causa e me liberando da dificuldade com planilha. Dificuldade em fazer a gestão financeira em planilha. Sempre terceirizei essa porcaria porque eu tinha dificuldade. E aí eu falei, não, por que eu tenho dificuldade? É crença. Dificuldade é crença de incapacidade. Onde que está essa porcaria dessa crença? Aí eu lembrei que eu ficava olhando para um quadrozinho de
da cantina, aonde tinha aquelas letrinhas que colocava. Quem lembra de um quadro todo furadinho, que as letrinhas colocavam com os pininhos lá? Antigamente tinha, quem lembra, coloca eu lembro aí. Um quadro cheio de furadinho, aí colocava as letrinhas que encaixavam ali com os pininhos. Então, tinha o nome do salgado e o preço, o nome do salgado e o preço, o nome, refrigerante e o preço, não sei o que e o preço, o picolé e o preço. Você lembra que tinha isso aí? Eu lembrei, gente, desse quadrinho ali com os preços das coisas. E eu ficava olhando os preços das coisas para saber quanto que era, para ver se eu tinha dinheiro, mas na verdade eu não tinha. E isso me trazia um bloqueio em minha vida. Isso trazia uma trava em minha vida. Até que eu pude, através do processo de autoliberação, de consciência expandida, e eu vou ensinar vocês, conduzir vocês a expandir a consciência hoje aqui, através de exercício de respiração. Inclusive tem uma live minha que eu falei sobre respiração e expansão de consciência, que é top. Vocês procura ela aqui no meu feed que vocês vão achar. Mas eu vou ensinar um pouquinho hoje disso para vocês pelo menos poder fazer hoje. Mas essa outra live eu fiz inteirinha sobre expansão de consciência através da respiração. Mas de consciência expandida eu pude ir lá atrás, ver que ali eu senti uma frustração de eu não tenho dinheiro, frustração de, meu Deus, que lista de itens e preço. Itens e preço. Não é isso que a gente faz na gestão financeira? Itens e preço, num lançamento de receitas e despesas, que é básico para se ter uma boa gestão. Então, quando eu percebi ali que ali estava a minha dor, eu consegui me liberar. Eu consegui deixar para trás aquele sentimento de tristeza, de frustração. E voluntariamente, como adulto, entender que, como criança, eu sofri. Mas como adulto, eu tenho habilidade para lidar com isso e não sofrer, e agradecer. Gabriel Homero, meu sobrinho, como é que tá, meu queridinho? Beleza? Tá na área aí? E aí, Gabriel deve saber dessa história. Mas não foi muito tempo, não, que eu fiquei com fome na escola, não. Porque eu levava as coisas de casa. Inclusive, teve um dia que a gente almoçou, né? A gente estudava na parte da tarde, eu devia estar na quarta série, terceira série, alguma coisa assim. A gente almoçou, aí tinha bagre frito. E olhei para aquele bagre, lembrei da hora do recreio. Falei, quer saber o caramba, eu não vou ficar com fome lá não. Peguei um papel de pão daquele, rasguei, enrolei aquele bagre frito desse tamanho, aqueles bagrão lá do Mato Grosso, lá do Cuiabá, aqueles bagrão amarelão desse tamanho assim. Enrolei, levei, menina, mas na hora que chegou no recreio, comi aquele bagre achando bom. Foi os colegas que ficaram com inveja de mim nesse dia. Mas, de qualquer maneira, mesmo que tenham sido poucos episódios, eu não passei fome a infância inteira, gente. Pelo amor de Deus, não foi isso que aconteceu realmente. Pelo contrário, né? Foram dias específicos. E talvez até se eu tivesse lembrado de pegar alguma coisa para comer no recreio, eu não estava ali com fome, mas eu queria comer as coisas que tinham lá. Eu queria comprar o cachorro quente, que um monte de gente comprava, e eu não tive. Ali me deu um trauma de carência financeira, simples assim. E eu estou explicando isso para vocês, para vocês entenderem aonde vem o seu trauma, o seu bloqueio. Coloca aí nos comentários, tá? Eu expliquei o mecanismo possível, aí você vai descrever o seu. Coloca aí nos comentários, por quê? Você já tem que se conectar com o seu trauma para, na liberação que eu vou conduzir dentro de 5, 7 minutos no máximo, você conseguir se liberar desse trauma. Então coloca aí nos comentários, por gentileza, qual foi o trauma que aconteceu. Ah, doutor Jim, mas tive tanto trauma, qual que você quer? Qual você quer resolver de hoje? Tá? A gente não começa pelo trauma, a gente começa pelo problema atual. Se o seu problema é financeiro, qual foi o trauma financeiro que você se lembra da sua infância? Ou uma falência do seu pai, da sua mãe? Ou uma história de sofrimento diante do dinheiro?
né? O meu avô, por exemplo, veio do Líbano porque estava em guerra. Líbano, Síria, guerra o tempo todo. E lá, ficar lá era equivalente a defender terras. Ou seja, e terras equivale a riqueza, equivale a posses. Equivale, né, principalmente antigamente, a terra era equivalente à riqueza. Hoje em dia tem mercado, dinheiro e tal, banco, a pessoa não precisa ter nem um metrinho de terra para ser muito rico. Mas antigamente, necessariamente, a pessoa que era muito rica tinha muita terra. E ele saiu de lá do Líbano para não precisar matar ou morrer pelas terras, porque as guerras, cada vez que a guerra ia para um lado, matava quem estava em cima, outras pessoas moravam. Aí a guerra vinha para o outro, matava quem estava em cima e outros moravam ali. Então ele saiu de lá para não ter que defender terra. Então, ou seja, outro trauma financeiro. Trauma de emoções, eu já expliquei no começo da live, quem não assistiu, assiste depois. Traumas de saúde, por exemplo. Vamos supor que você esteja com a sua saúde ruim, que você esteja com dor na coluna. Vamos supor que você esteja passando aí por um processo de gastrite nervosa. Quem na sua família teve um problema de saúde semelhante? Se você lembra dessa pessoa com raiva, pena, vergonha ou medo, raiva, pena, vergonha ou medo, você está entrelaçado a esse problema de saúde da pessoa e está repetindo o problema de saúde dessa pessoa. Então coloca aí nos comentários se é o seu problema de saúde e aonde que está esse vínculo de trauma que já desceu na sua cabeça aí como uma intuição agora. Ou se o seu problema é de relacionamento. Doutorzinho, tem um dedo podre para escolher homem, não acredito. Todos são agressivos. Ou todos meteram chifre em mim. Ou eu não aguento mais. Eu estou num relacionamento tão ruim, eu não consigo sair, parece que eu quero sofrer. Minhas amigas já nem me escutam mais porque o tanto que eu reclamo desse homem meu e eu não largo dele. Por que eu preciso sofrer disso? Descreve aí quem foi da sua família que teve um contexto de relacionamento semelhante. Geralmente é pai e mãe, tá? Você está muito longe, tio, tia, avó, não. Geralmente está pertinho. Geralmente é pai e mãe. Descreva. Descreva o que aconteceu na sua história familiar que você já está repetindo hoje. Por quê? Porque quando você toma ciência, toma conhecimento do que está te levando ao sofrimento atual, ou seja, o fato com o qual você se entrelaça, esse é o primeiro passo. E quando você tem coragem de colocar nos comentários aí o que aconteceu, você já está realizando um processo de reconhecer que isso tem um lugar na sua história. Você já está realizando um processo de reconhecer que você dá um lugar de dignidade a essa pessoa ou a essa história. Já começou o processo de liberação. Por quê? A liberação é quando algo que foi excluído, algo que foi julgado, condenado, algo que fez a família inteira talvez sentir raiva, pena, vergonha ou medo, de repente tem em você um lugar no coração, um lugar de dignidade. E não é para ser bonzinho, não. É para sua vida melhorar. Você olhar para a história do seu pai que viveu na pobreza, falindo as empresas dele e dizer: pai, eu não vou ter dó do senhor não, o senhor não merece minha pena. Agora eu vejo que a pena é humilhante. E eu também estava entrelaçado a isso, então tá tudo bem. Eu te agradeço. Porque a liberação é quando, primeiro, você reconhece qual é a dinâmica de repetição. Segundo, você percebe aonde estão os sentimentos de raiva, pena, vergonha ou medo. E em um terceiro momento, você transforma os sentimentos de raiva, pena, vergonha ou medo, sentimentos de rejeição, sentimentos de dor, sentimentos de exclusão, transforma isso em gratidão. Ó, tá tudo bem. Tá tudo bem que foi assim. Eu concordo. Eu não posso fazer nada para mudar o passado. E eu aceito e agradeço e me alegro ainda com tudo o que aconteceu.
Porque tudo o que aconteceu teve um motivo de existir. E através dessa história, de tudo o que aconteceu, eu ganhei vida. Essa é a fala que representa a mudança que precisa acontecer dentro do seu coração. Não é só na boca, não. Não é só no racional. É no coração. Se o seu filho está com impulso suicida, você tem que dar um lugar de dignidade para o seu avô suicida, para o seu tio que suicidou. Antigamente tinha até de esconder. Antigamente a pessoa suicidava muitas vezes, a família falava, não, morreu de coração. Escondia a atitude. Isso gera emaranhamento para as próximas gerações. Porque aquilo não teve um lugar de dignidade. Entende? As crianças abusadas e os abusadores de criança, todos foram escondidos debaixo do tapete, em suas histórias. Histórias essas que tem que ter um lugar de dignidade. E não é porque foi bonito ou certo o que aconteceu, não. É porque não cabe às gerações posteriores julgar. E não é só porque não cabe. É porque se julgar vai, se fu. Vai mesmo. Então você dá um lugar no seu coração aos abusadores e às crianças abusadas das gerações anteriores para que as próximas gerações não sejam abusadas. Eu preciso dar um lugar no meu coração. A minha vovó, a minha avó, inclusive a gente chamava de mãe Doca, morreu de câncer. E acho que eu tinha 10, 12. Acho que eu já tinha, sei lá. Mas, não, tô viajando. Mas eu tenho que dar um lugar da cena da minha avó, lá no hospital, no leito de morte, pedindo cigarro. Tabagista de mais de 50 anos de tabaco, pedindo cigarro. O quarto do hospital fedia carniça, fossa, porque ela já estava toda comida por dentro. E nos últimos minutos dela, aquela imagem, estava com 19 anos já. Mas aquela imagem foi marcante para mim. Muito marcante para mim. Mas eu tenho que dar um lugar no meu coração. Para que eu não morra de câncer. Para que o câncer deixe de acontecer nas próximas gerações. Porque você cria a sua realidade através de imagens mentais que você nutre. Seja imagens mentais que você nutre com desejo, ou seja, imagens mentais que você nutre com medo, raiva, pena, vergonha. E aquilo vai se repetindo. Então, quem vai fazer a autoliberação comigo agora, aqui? Quem vai? Coloca aí, eu vou fazer. Quero saber quem está comigo. Não estou aqui para brincar e não estou aqui para falar sozinho também não. Se tem uma coisa que eu curto, é quando eu vejo as pessoas fazendo valer a pena. Quando eu vejo as pessoas fazendo algo de bom com aquilo que eu demorei a vida inteira para, de certa forma, juntar peças de um grande quebra-cabeça de ciências e de técnicas, com psiquiatria, com psicanálise, com psicologia, com constelação familiar, física quântica, acesso inconsciente coletivo, meditação, respiração. Eu fui juntando esse monte de quebra-cabeça e eu curto pra caramba quando vocês fazem valer a pena. Quando vocês me dão um feedback. Né? Não é questão de ego, de eu fiz isso, eu fiz merda nenhuma. Eu canalizei um conhecimento que primeiro serviu para me ajudar. Primeiro serviu para me tirar dos meus bloqueios e das minhas travas. Primeiro foi isso. Então, eu já saí ganhando, entendeu? Então eu tenho a obrigação de estar aqui entregando isso para vocês.
E eu curto pra caramba quando vocês fazem valer a pena. E curto também pra caramba quando alguém compra um selinho, ó. Significa que prestigia o meu trabalho com o selo Josélia Alves. Obrigado por ter comprado o meu selinho do Instagram aqui, ó. Com certeza, fico muito feliz. Andrelina Oliveira Santos. Saí do interior para trabalhar com 14 anos porque meus pais não tinham condições de me dar uma roupa. Eu sempre tive vontade de ter as coisas, mas é complicado até hoje. Então, é complicado porque você adota o sentimento dos seus 14 anos. Porque você, adulta, com toda a possibilidade de ter uma vida totalmente diferente, mas com aquele sentimento dos 14 anos de escassez, tem uma tarja, tem uma faixa na sua testa que diz: eu sou escassa. E aí quando o dinheiro tá vindo, ele faz assim, ó, ele vai para o outro lado, ele vai para a mão de alguém que tenha escrito uma tarja assim, ó, eu sou próspero. E isso tem a ver com crença, isso tem a ver com padrões, isso tem a ver com acontecimentos e emaranhamentos com acontecimentos do passado. Então, obrigado quem respondeu aí, que vai fazer comigo, parabéns a quem vai encarar essa bagaça, porque não é fácil, é doloroso. Você vai ter que olhar para aquele trauma que você descreveu aqui, tá? Se você tem problemas de depressão, encontra aí o depressivo que você está rejeitando e que você está imitando. Ou a história dolorosa da sua família que aconteceu, aquela morte, aquele luto que você não superou ainda, talvez da sua avó, talvez de alguém que tenha morrido, talvez até na sua infância, mas você quando lembra dá aquele sentimento. E aí você fica hoje em dia. Se você está com um relacionamento ruim, coloca, quem não descreveu ainda qual é o emaranhamento que você se percebe no seu problema, coloca aí nos comentários. Por quê? Porque na autoliberação que eu vou conduzir agora, eu vou te conduzir a olhar para esse trauma. E não vai ser só olhar, não. Vai ser olhar, se permitir sentir aquela dor, reconhecer que isso doeu pra caramba, que doeu até hoje, mas que a partir de agora você desiste da dor. Então é bom que você descreva, quem tá no Insta aqui, no YouTube também, é bom que você descreva, até em detalhes, o que aconteceu, para você tomar nota, para você tomar consciência daquilo que aconteceu na sua história familiar. Se você está passando por dificuldade financeira, assim como eu passei, eu me lembro da minha mãe, muito trabalhadora, chorando madrugada fora, porque não sabia muito bem como que ela ia fazer para pagar as contas no outro dia. Eu me lembro disso. E isso travava a minha vida. Não foi fácil lembrar disso, não foi fácil olhar para isso várias vezes, até me liberar daquele sentimento de dó, de pena, e tornar aquilo um sentimento de gratidão. Nó, mãe, como você foi forte. Nossa, que força teve essa mulher. A minha mãe não sabia como é que ia pagar as contas no outro dia. E com 5 filhos para dar de comer. E ela superou. Ninguém morreu de fome. Todo mundo comeu bem. Tudo gordinho ainda, inclusive. Né? Então, olha só a diferença. Uma coisa era eu, coitada da minha mãe. Ou uma coisa é isso. E aí tem uma autocondenação. Coitada da minha mãe, eu sou consequência da minha mãe aqui na mente. Coitada de mim. Coitada da minha mãe, ela não tem dinheiro. Aí vem uma autocondenação. Julgamento contra os pais, coitada da minha mãe. Autocondenação, coitada de mim. Coitada da minha mãe, ela não tem dinheiro. Autocondenação, coitado de mim, eu não tenho dinheiro. Isso fica escrito na tarja, na testa, que é de crença. E aí o dinheiro não sobrava, eu ficava sem dinheiro. Apesar de que eu sempre ganhei muito bem. Mas, assim como a minha mãe, eu tive muitas dificuldades financeiras. Então não é fácil olhar para essas situações do passado. Mas é necessário. Você necessita, você precisa. Ah, doutor Jim, não gosto de olhar para o passado, não.
Então, beleza, vive aí bloqueado. Vive aí bloqueada, vive travada. Vive em depressão, vive nesse relacionamento ruim. Mas saiba que seus filhos vão arcar com as consequências disso. Porque é bem provável que você esteja num relacionamento muito ruim, porque os seus pais tiveram um relacionamento muito ruim. E se você não tiver coragem de olhar para isso, adivinha quem vai pagar o pato? Adivinha quem vai ter relacionamento ruim? Seus filhinhos lindos, queridos. Vão, infelizmente. Então tem uma notícia boa para você. Assim como o sofrimento do passado transmite para gerações seguintes, a cura também se transmite para gerações seguintes de graça. Se você conseguir se curar, se você conseguir se liberar desses sentimentos negativos, você também vai conseguir liberar automaticamente o seu filho, sua filha. Entende? Se você conseguir prosperar, eu fiz uma postagem disso esses dias atrás. Quer ser feliz? Quer ter filhos felizes? Seja feliz. Então, quer ter filhos com inteligência emocional, alegres, seguros? Seja alegre e seguro. Mas para isso você vai ter que enfrentar essa bagaça aqui, vai ter que enfrentar essa autoliberação que nós vamos fazer agora aqui. Então, quem não descreveu ainda, descreve. Descreve o quê, Dr. Jim, que eu não entendi? Descreve o seguinte: qual é o seu maior problema atual? Qual é o seu maior problema atual? Ok? É relacionamento? É finança? É trabalho? Fracasso profissional? É saúde? É emoções? Beleza, então isso é o seu maior problema atual, tá? Isso que nós vamos resolver hoje. A liberação que você vai fazer isso hoje é para esse motivo, tá? Que você vai escolher. Agora, escolha um deles. Ah, doutor Dinho, eu tenho muito problema, quero resolver tudo. Não é agora, você escolhe um. Escolhe um, é agora um desses. Se você escolher relacionamento, é esse, tá? Então, esse é o primeiro passo. Você dá um nome para esse problema seu atual. Problema de relacionamento, insegurança, ou seja, ansiedade, isso. Ou é saúde, isso. Agora, você vai perceber na sua própria história, mas principalmente na sua história familiar, principalmente porque um trauma quanto mais pregresso, mais grave, porque deu mais consequência. Então, algo que aconteceu quando você era novo, quando você era adulto, você já é adulto, não é tão grave. Algo que aconteceu lá na infância é mais grave. E algo que aconteceu na geração anterior é mais grave ainda como consequência atual. Então, você vai perceber na sua história familiar quem foi que teve um destino semelhante, um problema semelhante. Quem foi essa pessoa que teve? Qual foi a história dessa pessoa? Se você sofre de coluna, quem foi a pessoa que sofria de coluna na sua família? E principalmente, perceba o que você sente quando olha para essa pessoa sofrendo de coluna aí na sua família. Graça Noronha comprou o selinho. Obrigado, Graça. Olha, a Graça tem dificuldade financeira, não progrido. Obrigado pelo selinho e parabéns aí por reconhecer qual é o problema. Agora perceba, Graça, quem é do seu sistema familiar que teve dificuldade com a prosperidade, que teve dívidas, que fracassou financeiramente, que talvez tenha morrido sonhando em enriquecer e não conseguiu. E o que você sente? Porque você vai ter que transformar os sentimentos de raiva, pena, vergonha ou medo em gratidão. E é isso que a gente vai fazer agora. Pessoal do YouTube, vocês estão participando um pouco. Mas você também não olha para mim, Dr. Dinho. Desculpa. Mas a Fátima Freire está aqui, fracasso profissional. Valeu, Fátima. Então, descrevam aí quem está no YouTube, que eu vou colocar uma musiquinha aqui. Tá. E aí é o seguinte. Doutor Dinho, se o negócio é só olhar para o problema, só de eu escrever aí no comentário já tá bom, já estou liberado. Não. Não, infelizmente não. É o seguinte. Você precisa de emoção. Você precisa se emocionar. Você precisa se permitir emocionar.
Por quê? A emoção, assim como a repetição, escreve no seu subconsciente aquela crença. Lembra? A emoção negativa que eu tive olhando para aquela lista de preços lá na cantina foi uma emoção de frustração. Eu não estava frustrado por causa da lista de preço. Eu estava frustrado porque eu não tinha dinheiro. E eu queria lanchar. Um exemplo. Mas a frustração que eu passei ali, olhando aquela lista, fez eu bloquear com lista de preços. Então você vai precisar se permitir emocionar. Até para você fazer um nexo de causalidade com as emoções. Porque essa emoção de frustração que você sente hoje é uma emoção que já foi sentida no passado. Simples assim. Vocês estão conseguindo escutar bem a minha voz e a música? Por gentileza, me dê um feedback aí. Porque a música vai ajudar exatamente nesse permitir-se emocionar. Ah, doutor Gil, eu sou muito durona, não gosto de me emocionar não. Lamento muito, mas a tendência é sofrer. Porque quem não se permite emocionar é porque sofreu muito nas emoções. E aí acaba que não consegue mudar a emoção fica lá debaixo do tapete. E emoção debaixo do tapete, gente. Emoção debaixo do tapete, escondida. Só dá problema. Porque gera uma realidade semelhante. Olha, a padaria da Dri comprou um selo. Obrigado, Dri. Valeu. Perfeito. Então a música ajuda você a se emocionar. E nós vamos fazer agora uma respiração, chamada respiração de liberação ou respiração circular. Eu vou ensinar, tá? Eu acho que eu só ensinei na live que eu fiz, viu? Sobre respiração. Tô falando além dos meus mentorados, né? Dos meus mentorados, das turmas e dos meus mentorados individuais. Essa é a segunda vez que eu ensino esse exercício de respiração aqui na rede social aberta, tá? Mas então segura, por quê? Esse tipo de respiração consegue ampliar a sua capacidade de acessar intuitivamente e conscientemente o arquivo de memória familiar. Você já acessa o arquivo de memória familiar de forma inconsciente. Agora você vai acessar de forma consciente. E você colocou uma descrição aí de algo que você imagina que tenha relação com o seu sofrimento atual, que você escolheu um para resolver agora. Mas pode ser que na hora que eu der o comando, principalmente depois da respiração de liberação, você encontre outra causa que talvez estava debaixo do seu nariz e você não tinha visto. Então, a respiração de liberação é assim. Primeiramente, a autoliberação, tá? A autoliberação é um processo semelhante a uma meditação guiada, onde eu vou te conduzir pelos próximos 7, 8 minutos no máximo, em um processo onde você vai fechar os seus olhos e você vai se permitir conduzir pela minha fala, pela minha condução. Você vai seguir um caminho mental de visualizações que vai te ajudar a destravar a sua vida em uma das áreas que você escolheu, tá? Então isso é autoliberação. E para iniciar o processo, nós vamos fazer um pulso de 20 respirações de liberação, onde você vai puxar o ar pela boca, assim, ó, e vai liberar pela boca um pouco mais aberta, assim, ó. Simples assim. Faz aí, deixa eu ver. Que a gente vai fazer junto. Faz aí, conseguiu? Ó, faz um canudinho na boca, só para não ressecar a boca. E você solta com a boca mais aberta, assim, ó. Então, a gente vai fazer junto um pulso de 20 respirações seguidas. Essas respirações, gente, levam a um estado expandido de consciência que você acessa até período gestacional. Mas isso é algo
que tem a técnica específica, e aqui nós vamos só dar uma lambidinha na técnica, que é só um pulso de 20. Mas uma liberação de trauma gestacional, por exemplo, a gente faz durante uma sessão de 50 minutos, 20, 30 pulsos de 20 respirações. A cada 3, 4 minutos a gente faz um pulso. O rebirthing, que é um processo dentro do consultório, faz tempo que eu não faço, faz tempo que eu não atendo presencial, a gente respira assim direto, durante 40, 50 minutos. Você não está entendendo, você lembra tudo. Você lembra o que sua mãe falou na hora que soube que estava grávida? Você acessa. E não é nem lembra, porque não está na memória física. A presença de irmão gêmeo que não nasceu, irmão gêmeo que não sobreviveu, que embriãozinho morreu ali na barriga da sua mãe, ninguém ficou sabendo, mas você tinha lá ali uma síndrome do gêmeo sobrevivente, inclusive muito comum, e aí tinha sentimento, você, de luto, de tristeza, a vida inteira sem saber por quê. E aí, com essa técnica de respiração, você acessa e vê o bebê junto com você. Você se vê como um embriãozinho e o outro embriãozinho lá, morrendo. Por incrível que pareça. De tanto que essa técnica é poderosa para acessar conteúdos do subconsciente e conteúdos do campo de informação do arquivo de memória familiar. Então vamos lá. A respiração, você puxa o ar fazendo um canudinho assim e solta com a boca mais aberta. Ali ó, Adriana Binha comprou um selo também, obrigado. A LV é vida nova, é libertação, obrigado, Fábia. Aliás, Fabiana. Então, Fabiana sabe a respiração de liberação que eu ensino para todos os meus mentorados do ALV. Inclusive, galera, a última turma que a gente abriu do ALV foi em junho. Olha só, não abrimos mais. E a gente tem novidade aí esse mês ainda. Esse mês não, que é dia 29, mas agora em abril. Mas vamos lá. A gente vai fazer junto 20 respirações. Assim, ó. Então vamos lá? 3, 2, 1. Ok. Feche os seus olhos. Permaneça sentado com as pernas descruzadas. Respire profundamente, sentindo o ar entrando e saindo dos seus pulmões. Isso. Muitos pensamentos te vêm e você permite que esses pensamentos passem. E volta a atenção para a sua respiração. Nesse momento, de olhos fechados, não quero nem ver comentário, tá, gente? Tá aqui, fecha os olhos, se permita seguir no processo. Você sente a sua própria respiração. Você sente relaxar todo o seu corpo em uma onda de relaxamento que sobe das pontas dos seus pés, pernas, coxas, quadril, abdômen, coluna lombar, tórax, mãos, braços, antebraços, ombros, pescoço, face se relaxa em uma expressão tranquila. E você se permite, nesse momento, olhar para a sua vida atual. O que acontece no seu dia a dia? Qual é a maior fonte de sofrimento atual? Permita-se. Talvez finanças, talvez relacionamento, talvez saúde, talvez as suas emoções não andam bem. Talvez o seu trabalho te traz muito sofrimento. Olhe para o que acontece que te faz sofrer. Veja. Desapegue do medo, da intenção, do desejo e permita vir
em sua tela mental, tudo que vem nesse momento faz algum sentido. Permita. Desapega do que você acha que é. E permita vir em sua tela mental. Qual é o seu maior problema atual? E olhando para esse problema, veja o que você sente. Qual é o sentimento? Raiva? Pena? Sentimento de escassez? Sentimento de impotência? Talvez te venha um sentimento de medo, com palpitações. E agora, você respira profundamente, como se permitisse esse sentimento entrar dentro de você através da sua respiração. Isso. Respire pelo nariz profundamente. E solte. Respire mais uma vez, permitindo que esse sentimento entre em você e se espalhe por cada célula do seu corpo. Se tem uma sensação física nesse momento, você respira profundamente, como se o ar estivesse entrando e saindo desse local, dessa sensação física. Vai. Dessa forma, através da sua respiração, você dá um lugar a esse sentimento. Você dá um lugar a esse sintoma físico que talvez representa esse trauma, essa dor. E agora, você se permite olhar para a sua própria história ou para a história do seu sistema familiar e percebe quando e quem viveu um sentimento semelhante. Veja, permita vir em sua tela mental. Talvez te venha uma lembrança da infância, talvez te venha a lembrança de uma história contada que você nem viveu, que você nem sabe muitos detalhes, mas agora você lembra da história. Veja, perceba que o sentimento que você tem hoje na sua vida é o mesmo sentimento que aconteceu lá atrás. E talvez os acontecimentos sejam muito semelhantes. E olhando para esse familiar ou para sua própria infância, olhando para isso que aconteceu, agora, com habilidade de adulto, de adulta, que sabe que não pode mudar o que aconteceu, com habilidade e humildade de quem se submete aos desígnios divinos, você olha para tudo isso e humildemente, para se ver livre do seu problema atual, você olha para essa situação do passado e diz em voz alta: eu concordo que tenha sido assim. Diga em voz alta: isso faz parte da minha história. Mesmo que tenha sido de um outro familiar, a história da sua família faz parte da sua história. E toda essa trajetória culminou com o seu nascimento e com a vida que você tem hoje. E graças a esses sofrimentos do passado, você tem a vida de hoje. Graças ao sofrimento dessas pessoas, você pode ser feliz. Mas você não se permitiu ser feliz por culpa, por fidelidade. Mas agora que você vê que você não tem culpa daquilo que aconteceu lá atrás, você olha para esse antepassado que sofreu isso, ou para sua criança interior que sofreu isso, e diz em voz alta, olhando nos olhos dessa pessoa, talvez o seu pai, talvez a sua mãe, talvez um tio, um avô, uma avó, você olha nos olhos dessa pessoa e diz: eu só tenho a te agradecer.
muito obrigada. Olhe nos olhos dessa pessoa, ou nos seus próprios olhos, como a criança que você foi nesse episódio, e diga: eu vou fazer algo de bom com tudo isso. Eu me comprometo. Veja, sinta nos olhos dessa pessoa que ela se alegra com o seu compromisso e recebendo essa bênção, essa liberação para você ser feliz. Você diz: terei sucesso e realização em sua homenagem. E veja como essa pessoa te olha agora e como você se fortalece desse olhar. E diga muito obrigado. E agora, você se vira de costas mentalmente para essa pessoa, para esse antepassado, para essa pessoa que sofreu algo semelhante ao que você sofreu. Talvez seu pai, talvez sua mãe, talvez um tio, um avô, uma avó. Mas você vira de costas para essa pessoa. E você vira de costas para esse episódio. E segue adiante. E deixa o episódio ao passado. E deixa a história ao passado. Com gratidão em seu coração. Sabendo que carrega essa história no seu coração. Com alegria. Com o compromisso de fazer algo de bom com tudo isso. E trazendo com você esse sentimento de força renovada. Você vem voltando, aos poucos, pro aqui e pro agora. E ao seu tempo, poderá abrir os olhos. E coloca aí nos comentários como foi pra você, o que aconteceu. Segura um instante que eu vou fechar a porta ali. Não sei se a Ju vai vir fechar. Acho que ela vai vir. Ju, tá aí na live, Ju? Tá caindo um toró aqui. E aí, como foi pra você? O que você sentiu? Aqui, ó a chuva. Vou fechar aqui, senão molha tudo, ó. No meu escritório. Aqui é uma antessala do meu escritório. Como foi pra você? Conta aí pra mim, gente. Como você se sentiu? Anália, muita emoção, meu Deus. Maravilhoso, emocionante. Puta que PQP aqui tem. É isso aí, amei, chorei muito. Que leveza. Deu vontade de sorrir. Que legal, Ida. Alívio. Eu vi minha avó paterna. E aí, como foi? E o que você estava imitando dela? Chorei muito, vi minha avó. Muita emoção, meu Deus. Lágrimas, vontade realmente
deixar o que foi. Uau! Valeu, Moreira, leveza. A Zane, como sempre, desafiador e ao mesmo tempo libertador. Gratidão, Dr. Jim. Obrigado, Zane. A Helenita, eu achava que era comigo, mas apareceu meu avô, que morreu depois morreu de desnutrição. Depois veio o alívio. Que legal. E é bem interessante exatamente perceber isso. É que logo depois vem o alívio. Uau, que legal, gente. Obrigado pelos feedbacks aí. Chorei, perdoei minha mãe. Uau, parabéns. Que massa. Isso é bom demais, gente. Fábio virtuosa. Meu problema é infertilidade. Isso me causa tristeza, sentimento de incapacidade. E vi minha mãe se sentindo triste e incapaz de ser minha mãe. Fábio, deixa eu te dar um toque. Esse tal de infertilidade, com autoliberação, resolve rápido. Depois você me mostra o beta-HCG positivo, menina. Não é nenhuma nem duas pessoas que já resolveram e engravidaram rapidinho, viu? É impressionante o quanto que ter ou não filhos está relacionado a essas dinâmicas subconscientes. Duarte. A Glace. Dr. Jim, estou molhada de suor. Senti vontade de massagear meu braço esquerdo. Eu fiz pelo desbloqueio da saúde. Uau, legal, legal. Não, com certeza, isso aqui melhora muito a saúde. Mas tem um problema específico de saúde que você estava querendo melhorar, resolver? Porque o que acontece? O problema de saúde, às vezes, é a repetição de o próprio problema de saúde. Igual minha avó teve câncer e, de repente, eu posso ter câncer por estar emaranhado com isso, ou um descendente ter câncer por estar emaranhado com isso. Mas muitas vezes tem um nexo informacional. Como assim? Obesidade, por exemplo, muitas vezes está relacionado com episódios de fome, assim como a própria escassez. Muitas vezes está relacionado com episódios de fome no sistema familiar. A dentista dentista de salto alto. O meu, sinceramente, é o passado mesmo. Hérnia de disco cervical. Teve alívio da dor? Dentista de salto alto. Como você se sentiu? E qual foi o familiar que apareceu? A Rai Batista, chorei bastante. A Glace falando, fibromialgia, problema de coluna e dor de cabeça. E qual foi o familiar que você viu? Qual foi o nexo? Diana de Borges. Nossa, vi meu pai com um olhar muito triste. Depois ele ficou feliz. Você sabe por que ele te olhava triste, Diana? Então, olha só, seguinte. Quando você fecha os olhos, no processo, principalmente expandida de consciência, você tá olhando para o campo informacional, entende? Então, é a mesma coisa você fechar o olho e pedir a opinião sobre alguma coisa para sua mãe. Às vezes sua mãe está lá na sala e você vê a imagem dela dizendo exatamente o que ela diria. Às vezes sua mãe já morreu e você pede essa opinião e você vê a imagem dela dizendo exatamente o que ela diria. Então é um acesso que você tem ao arquivo de memória familiar, às memórias dessas pessoas. Então, o seu pai te olhou triste porque você estava sofrendo em homenagem a ele. É uma fidelidade inconsciente.
Quando você falou, ó, não vou mais sofrer disso, eu concordo que isso aconteceu, muito obrigado por ter sofrido isso, Pai. Eu não vou sofrer mais disso, porque o Senhor já sofreu isso por mim. O seu sacrifício não será em vão. Meu Deus, esqueci do pessoal do YouTube aqui. O seu sacrifício não será em vão. Deixa eu puxar pra cá. O seu sacrifício não será em vão. Aí aquela imagem do seu pai te olhou com alegria, com contentamento, simples assim. Larissa Layara, eu arrepiava muito, chorei, senti dores no estômago e voltei a uma fala que tive quando era criança sobre minha mãe. Eu tive pena dela e pude entender e concordar com as dores dela, pedi perdão. Que legal, Larissa. A grande pergunta é a dor no estômago passou? Né? A vontade de chorar passou? Você teve alívio? Você está se sentindo aliviada? Você está se sentindo tranquila? Sim? Dá o feedback aí nos comentários do YouTube aí pra nós. Anália, doutor, deixa a live gravada, nem que seja por um dia. Vou deixar gravada sim. E aí o que acontece? Olha, Deb Vinhal comprou um selo, obrigado. Grato mesmo. (24) Ana, deixa a live gravada, pelo amor de Deus, fui interrompida. Deixo sim, minha querida, por favor. Fique à vontade, inclusive isso que eu ia falar. Mesmo se você não foi interrompida, mesmo se você fez a autoliberação todinha, a autoliberação é um processo de reescrever na sua mentalidade. E duas coisas reescrevem na sua mentalidade. Dois fatores interferem numa reprogramação de crenças, que é repetição, aquilo que é muito repetido, mas é reprogramado. Então repetir essa autoliberação que vocês fizeram aqui, sem dúvida alguma, vai potencializar o efeito dela. E mais, quando você repetir essa autoliberação que foi feita aqui, você vai enxergar muito mais do que você enxergou hoje. Você vai ter muito mais insights e muito mais liberação. Então vou deixar a live gravada, você volta. Não precisa nem assistir a live toda, se quiser assiste a live toda, mas você volta e vai pelo menos na hora da autoliberação. Aqueles minutos de autoliberação, se você fizer ela todos os dias, durante uma semana, eu te dou garantia de que você melhora aquele objetivo que você trouxe aqui. Eu tenho certeza absoluta. Que melhora, é batata. É batata. Lá pela terceira vez, você vai enxergar coisas que você não enxergou na primeira nem na segunda. E lá na sétima, você vai conseguir uma sensação, um sentimento de alívio muito maior do que você teve hoje. Verusca de Souza, vovó e Bisa tiveram problemas graves com os avós. Vovó teve 3 casamentos e está sozinha. Mamãe morreu e sofreu muita traição. Nenhuma mulher da parte materna se casou. Uau, Verusca. Que legal você ter percebido isso. E hoje, você tem problemas no seu relacionamento, sente peso, sente dificuldade, conseguiu liberar a história da sua mãe, dos seus avós, nos sofrimentos que eles tiveram, das suas avós? Conseguiu abrir mão da pena? Conseguiu abrir mão do julgamento aos voos que foram adúlteros? Ó, Dayana, eu tenho problema de estômago mesmo que meu pai. Exatamente. Você liberando esse sentimento negativo em relação ao seu pai. Padaria da Dri, não consegui acompanhar a autoliberação. Vou deixar gravado, Dri. Pode vir depois aqui e fazer de novo. Ainda estou com vontade de chorar. Por quê, doutor? Porque você acessou algo que é doloroso. Por isso que eu estou falando que é bom repetir a autoliberação. Estômago ainda dói. O que você liberou, Edilânia? Ah, tá. É o seguinte, galera. Teve alguém aí que se sentiu pior depois?
Todo mundo tá falando que foi maravilhoso e tal, que se sentiu muito bem. Mas tem alguém aí que se sentiu pior do que começou? Isso é bom eu falar. Porque é o seguinte. Se eu tô falando aqui que o julgamento que você tem ao sofrimento do seu pai, financeiro, por exemplo, te faz sofrer nas finanças e que você precisa liberar-se desse sofrimento, dessa crítica, dessa dor, dessa mágoa. Se você fecha os seus olhos e vê aquela vez que o seu pai voltou para casa frustrado porque tinha perdido o emprego e dali para frente foi só bagaceira de finanças na sua vida, na sua casa. Se você se lembra disso, em vez de liberar, você firma a resistência e fala: coitado, meu pai não podia ter feito isso, ai meu Deus, tadinho, meu pai foi burro, ele não podia ter feito o que ele fez. Se você aumenta o julgamento, o seu problema financeiro aumenta. Se você está com a dor no estômago, aí na hora da autoliberação do comando, você vai lá e lembra da sua avó que teve dor no estômago, sofreu a vida inteira reclamando daquele estômago, tadinho. Tadinho não. Mas se você aumenta o julgamento, ou talvez se você julgava essa avó por outra coisa. Talvez a sua avó tinha dor no estômago e você julgava ela porque ela não te ajudou um dia que você precisou. E aí a sua repetição não é de não ajudar as pessoas. Às vezes até é. Mas além disso, você ainda pega a dor no estômago dela. Só que se você... Então essa dor no estômago é para te lembrar, honrar, a necessidade de honrar sua avó. E se você chega na hora da autoliberação, olha para sua vovozinha e fala: desgramenta, não me ajudou. O que vai acontecer com sua dor no estômago? Vai aumentar, óbvio. A repetição, o emaranhamento é tão forte quanto o seu julgamento. Aumentou o julgamento, aumentou o sofrimento, o sofrimento atual. Diminuiu o julgamento, por isso que eu estou falando para repetir a autoliberação, diminuiu o julgamento, diminuiu o sofrimento atual. Então é isso, galera. A gente vai ter novidade pela frente aí, viu? A última turma que a gente abriu do método ALV foi em julho do ano passado. E mês que vem vai ter uma nova turma aí. Se você tem interesse de estar comigo aí, aprendendo e aprofundando na autoliberação, uma grande oportunidade e bem mais acessível do que os processos de mentoria. E se você quer também fazer processo de mentoria de pequeno grupo comigo ou mentoria individual, tem os formulários na minha bio. Se você tem problemas de saúde emocional, sou psiquiatra, lá você fala com a minha assessoria, agenda também, tá bom? Esse mesmo processo que eu conduzi em grupo aqui, eu conduzo de forma personalizada com os meus mentorados, tá? Mas para entrar na minha mentoria, eu seleciono os meus mentorados, porque realmente é um processo sacrificioso, vai exigir de você, e eu não estou para perder tempo, entende? Então eu seleciono os meus mentorados pelo resultado que eu vejo que eles vão dar. E aquelas perguntas no formulário justamente para saber quem está preparado para pagar o preço da mudança. E o preço da mudança é esse que vocês viveram aqui. Ter que enfrentar trauma. Ter que olhar para aquilo que aconteceu e abrir mão da expectativa infantil, crescer, amadurecer, aceitar e agradecer aquilo que antes te fazia chorar. Né? Não chorar de emoção, mas chorar de raiva ou chorar de pena. Né? São julgamentos e fazem mal. Então eu estou muito afiado, digamos assim, para ajudar quem está preparado. Então eu seleciono as pessoas que estão mais preparadas. Eu não tenho agenda para todo mundo mesmo.
as pessoas que estão mais preparadas para ter grandes transformações. Simples assim. Beleza, galera? Ó, vamos fazer um printzinho aí. Printa a tela. Pera aí, deixa eu fazer uma pose. Deixa eu tirar aqui esses comentários. Desativar comentários. Fazer um coraçãozinho de sempre, né? Fazer um coraçãozinho aqui. Você printa a tela. Vai lá. Insta primeiro, vai. Agora aqui do YouTube. É isso aí. Pega esse print, posta no stories do seu Insta, me marca e coloca uma frase, algo que você aprendeu ou algo que você sentiu e que você conseguiu liberar aqui nessa live de hoje. Beleza? Beijão no coração, valeu!